A repercussão das demissões do futebol do Inter foi enorme e a gente tem muita coisa para falar sobre esses desligamentos. Então tu sabe, quer saber mais sobre isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza com vocês? Mesmo depois de uma segunda-feira de folga dos jogadores, um momento, uma tarde turbulenta, trepidante dentro do Beira-Rio e do CT do Parque Gigante também, Porque mesmo que os jogadores voltem agora nessa terça-feira, 15 horas e 30 minutos, para a reapresentação após a derrota para o Palmeiras, no domingo no Allianz Parque, teve muita coisa acontecendo no departamento de futebol do Inter, principalmente com demissões, desligamentos e até algumas promoções de profissionais que já estão no clube, tá? Vocês já devem saber, mas eu vou pedir claramente e basicamente aqui para vocês aquele bom e velho, joinha. Deixa teu like, te inscreve também no canal, vem junto. A gente está com quase 15.300 inscritos aqui e, cara, tá cada vez melhor, Tá cada vez melhor porque a gente consegue essa interatividade, a gente consegue conversar nos comentários, a gente consegue aprender mais sobre o Internacional, saber mais sobre o nosso clube do coração, tá? E eu te agradeço desde já de tu estar aqui, beleza? Vamos primeiro contextualizar, tá? As demissões, tá? Os profissionais, além do Daniel Pavan, preparador de goleiros, ainda a gente tem também o Guilherme Bergamo, que é um fisioterapeuta. A gente também tem o fisiologista, o Felipe Irala, tá? E também o Rodrigo Hofmeister, que era médico, beleza? A gente tem algumas promoções e a gente vai ter que falar sobre isso, tá? O Dr. Marcos Marczewski, tá? Eu espero que esteja falando certo o sobrenome aqui. Ele assume a área médica do clube, tá? Essa é a área mais importante porque a gente está vendo algumas lesões, algumas necessidades de recuperações e esse cara vai ser o cara que vai coordenar toda a medicina e toda a fisiologia do Internacional, junto com um argentino que já trabalhou com o William Thomas, já trabalhou com o Paulo Autuori no Atlético Paranaense. O nome dele é Juan Pablo Fiorenza. Fiorenza, ele chega ao clube como coordenador de fisioterapia, ou seja, esse cara ele é formado na Universidade Rosário da Argentina, tá? Ele é especialista em kinesiologia e ele tem muita experiência na área de recuperação de jogadores, principalmente nas áreas em que o Internacional está precisando, que é a área de recuperação de lesões musculares, tá? Esse cara vai com certeza ser muito agregador agora nesse momento que o Internacional tá passando, Alan Patrick, o Tyson inclusive com essa lesão crônica aí na coxa, lesão muscular no posterior, que tem tirado ele bastante vezes aqui do gramado, tá? Junto com essas questões aí das chegadas e das partidas, tem uma particularidade. O Marquinhos, tá? Preparador de goleiros que trabalhava junto com o Daniel Pavan. Existia o contexto de que ele também sairia do clube, tá? Mas ele não foi demitido. A grande questão é o seguinte, o Marquinhos, ele pelo Inter, pela direção do Inter, ele seria alçado a número 1, ao preparador de goleiros do Internacional, tá? Daí teria o Leonardo Martins, da base, que é do Sub-20, que seria alçado para o profissional, tá? Por que é o seria do Marquinhos? Porque é o seguinte, o Marquinhos tem uma proposta para deixar o Internacional. E o que se fala nos bastidores é que é uma proposta do Atlético Mineiro. Assim como o Rodrigo Caetano já levou o Cristiano Nunes, a ideia agora é que ele leve também o Marquinhos, que é o preparador físico da seleção brasileira, É o auxiliar do Taffarel, trabalha junto com o Taffarel lá na seleção brasileira. Então, assim, a gente sabe, o Marquinhos ele pode continuar no clube, mas vai depender dele. Vai depender dele no sentido de ele aceitar ou não essa proposta do Galo, tá? Então, começa por aí essas remodelações também do departamento de futebol do Inter. É bom destacar. Ontem eu falei que o projeto 2023 ele estava andando e principalmente essas demissões tinham a ver com o Mano Menezes.
Não é que o Mano fez exigências para que alguns profissionais fossem demitidos, mas ele, agora na partir da renovação, bem provável que ele vai trazer outros profissionais para trabalhar com ele, principalmente profissionais que já estiveram no grupo em que ele trabalhou, né? Tanto no Cruzeiro, no Corinthians, no Flamengo. Então era natural ligar a permanência do Mano de 2023 com essas demissões. Tem um tanto de verdade nisso, mas também tem uma outra questão principal, tá? O Inter, ele pretende, com esse remanejo de posicionamentos, né, de profissionais, também fazer uma espécie de, não só ruptura, e ainda que essa palavra não seja muito boa, né, porque o Alessandro Barcelos já usou várias vezes essa palavra, e quando ele foi, inclusive na eleição, né, quando ele estava na época da eleição, essa palavra ruptura não pegou muito bem, tá? Mas o Inter pretende fazer um abalo interno a partir dessas remodelações, tá? Porque daí tem, muitos dos profissionais também estavam há muito tempo no clube, só o Daniel Pavan, por exemplo, estava há 27 anos no clube, né? Então existia uma espécie de avaliação, não de zona de conforto, tá? Mas de que necessitava sim ter um pouquinho mais de trabalho, ou um pouquinho mais de corda esticada na preparação de goleiros, principalmente, tá? E a gente tem que falar também sobre o lateral esquerdo do Boca Juniors, que também circulou aí de informações a partir da tarde de segunda-feira, tá? É o Agustín Sanches, jogador de 21 anos, lateral esquerdo, que estaria sendo negociado com o Internacional. A informação, ela não procede, tá? A informação não procede por quê? Porque o Internacional, ele vai com o René e ele vai apostar no Tauan Lara. Eles sabem, a avaliação do departamento de futebol é que o Tauan Lara ainda está, sim, instável, mas é um jogador de 18 anos, é um jogador que recém subiu para o profissional, mas que tem muito futuro pela frente, tá? Por exemplo, é um cara que figura entre seleções de base, é um cara que figura entre as principais prospecções dos clubes da Europa, tem inúmeros clubes de olho no Tauan Lara, então não vai ser o Inter que nesse momento vai barrar a evolução ou até mesmo a visibilidade do Tauan Lara, trazendo um outro cara para competir com ele. Tem um zum também rolando de que o Paulo Vitor poderia ser emprestado. E aí, a partir daí, viria um outro lateral esquerdo. Mas não é o fato do PV ser emprestado ou não que vai fazer com que o Internacional traga um lateral esquerdo, tá? Muito pelo contrário. O Internacional quer um lateral direito. E ainda que a janela vá até o dia 15 de agosto, ainda tem essa questão da Copa Sul-Americana e da inscrição na Copa Sul-Americana. O Inter está, sim, negociando na primeira frente com o Nahuel Bustos, que é do Grupo City, que pertence ao Grupo City e hoje está basicamente em stand-by, querendo saber qual vai ser o seu futuro, tá? O Inter ofereceu no primeiro momento um empréstimo, tá, para o Grupo City, que não está interessado em fazer isso. O grande negócio é que o desenrolar dessa negociação ela tem que acontecer até sexta-feira, ou então, tá, a transferência internacional já estar inclusa dentro ali do TMS, do sistema de transferências internacional, para então eles poderem encaminhar junto à Conmebol e à Copa Sul-Americana, né, vamos dizer, ao regulamento, né, ao regramento da Copa Sul-Americana, que há a carta de intenção de ficha, né, de contratação. É uma espécie de boa-fé, é como se fosse um pré-contrato. E aí, a partir daí, sim, o Bustos poderia ser fichado, né? Poderia ser inscrito na Copa Sul-Americana. Há otimismo do negócio? Há, mas também não há tanto otimismo de que consigam colocar o Bustos nessa fase da Copa Sul-Americana. O Inter pode fazer o aporte para ele continuar agora no segundo semestre, jogar no Internacional e tudo mais, com certeza, isso não é nenhum problema. Agora a grande questão é que talvez ele não jogue nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Isso depois, em agosto, o Inter pode botar mais 3 jogadores
Isso se vierem mais jogadores ainda até o final da janela, até o dia 15 de agora agosto, tá? Então, na próxima rodada, se o Inter passar a semifinal, ele também pode botar mais 3 jogadores. E aí sim, os jogadores que viessem, né, os reforços, os possíveis reforços que viessem, então entrariam na semifinal. É uma questão que a gente tem que olhar, é uma questão que a gente tem que observar e ficar muito, muito atento, porque a movimentação da semana ela vai ser bem intensa para o Internacional, beleza? Por isso que eu te peço, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque daí toda a informação nova, toda a atualização, tu vai ter diretaço no teu celular assim que eu postar, beleza? Um forte abraço para vocês e venham comigo que a gente tem muita informação do Internacional para conversar ao longo da semana. Valeu? Valeu! Tchau!